Olá, pessoal! Tudo bem, mamãe? Tudo bem, papai? Como vão, crianças? Bom, desculpem a demora em enviar essa informação por vídeo, mas assim como todos vocês, eu também estou aprendendo a lidar com a tecnologia. Pois é, não tem sido fácil para nenhum de nós. Enfim, nesse momento, eu vou dar algumas breves orientações sobre como realizar e como proceder à leitura da prova para a criança. Lembrando, chamamos de prova, de avaliação, mas na verdade nada mais é do que um exercício para verificação do que foi aprendido até o momento. É uma verificação de aprendizagem. Através dessa verificação, eu posso analisar em que nível de desenvolvimento a criança está e posso informar para a Secretaria de Educação o que a criança já avançou ou não até aqui e o que precisará ser revisto nos próximos bimestres e até mesmo no próximo ano. Bom, vamos lá. A avaliação, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é a leitura que a mamãe ou papai ou alguém da família deve fazer. Primeiro, o adulto deve ler toda a avaliação, para depois orientar a criança. Primeira coisa, você vai ler toda a avaliação e depois que ler, você vai ver que lá, olha, tem uma orientação às famílias. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Orientação às famílias, ó. Tá bem aqui. Orientação às famílias. Nessa orientação às famílias, o adulto vai ler para si, não para a criança, tá? Primeiro leia a orientação às famílias, como por exemplo ali diz assim: o adulto deverá ler para a criança ou contar, né? Ou cantar, desculpa, essa canção para a criança, que nada mais é do que a cantiga. Eu vi uma barata na careca do vovô, assim que ela me viu, bateu asas e voou. Ou apenas ler. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou. Leu para a criança e você vai repetir essa leitura mais uma vez, ou essa cantiga mais uma vez. E aí sim você vai explicar para a criança que a professora escreveu palavras juntas, porém as palavras têm uma separação entre elas. Como por exemplo, eu, existe um espaço para escrever depois a segunda palavra. Vi, tem mais um espaço para a outra palavra. Uma, tem outro espaço. Barata, e assim por diante. Cada palavra tem as suas quantidades de letras e depois um espaço para escrever a próxima palavra. A criança pode até olhar, você pode mostrar a escrita para a criança, você pode mostrar a escrita para ela, e ela vai verificar que letras tem ali, e ela vai ver aonde ela tem que separar. Por favor, papai, mamãe, não indique para a criança até onde ela deve escrever. Por quê? Se você indicar, nós vamos saber que a criança não fez sozinha. Então, a avaliação dela será anulada. Nossa intenção nesse momento de avaliação, na verdade, é uma verificação de como está a aprendizagem da criança. Não é para avaliar quem sabe mais, quem sabe menos. Muito pelo contrário, é para avaliar até onde cada criança já conseguiu desenvolver, de acordo com as atividades que são enviadas e são realizadas. Como algumas atividades não são devolvidas, eu preciso de mais informações, como nessas atividades da avaliação, para poder verificar quais são esses avanços. A segunda etapa é a orientação para a criança. Nessa segunda etapa, é muito importante que a família esteja tranquila, que a família esteja calma, não seja um momento muito agitado, porque senão a criança não consegue se concentrar. Então, nesse momento de orientação, a criança precisa estar sentada em local iluminado, com lápis, borracha e apontador próximos, para que não fique levantando o tempo todo e se concentre no momento dessa atividade. Então, é muito importante não ter rádio, TV ou nenhum tipo de eletrônico ligado que possa dispersar ou tirar a atenção. Se tiver irmãos ou primos ou parentes na casa, evite brincar próximo da criança nesse momento, pois é um momento de concentração que ela precisa de foco para poder entender o que ela precisa realizar. Então, depois que a família fez a leitura, depois que a família fizer a orientação à criança, vem na terceira fase, que é a fase de dar à criança o tempo necessário para que ela responda, evitar ficar comentando ou falando que ela errou ou que está errado aquela escrita dela, porque isso deixa a criança insegura. Então, as orientações que você vai dar são aquelas que estão na avaliação. Toda vez que a criança for fazer uma atividade e ela concluir, pergunte: você já terminou?
É isso mesmo? Tem mais algo para escrever? Se não tiver, não tem problema. Não é momento de correção. Por mais que a gente tenha vontade que a criança escreva corretamente, acerte tudo, esse momento é o momento de eu verificar o que ela está produzindo, como é a escrita dela. Então, dessa forma, eu consigo fazer uma sondagem sem ter a necessidade de ligar para a família, fazer aquela sondagem que nós fazíamos através do WhatsApp. Então, essa será a nossa avaliação de sondagem com a criança, nesse início da avaliação de língua portuguesa. Então, depois que você fez essa leitura com as indicações de orientação à família, aí sim você vai fazer a leitura para a criança, que é essa leitura aqui em cima, ó, a leitura da questão. Para a criança, você vai ler o que está ali em negrito, em caixa alta, que são essas letras maiúsculas. As letrinhas menores são orientações para a família. Então, no final da atividade, quando a criança terminou, você vai perguntar: terminou? É isso mesmo? Não faça correções, por favor. Esse não é o momento de corrigir o que está escrito. A criança tem que ter uma escrita espontânea, de acordo com a orientação da atividade, e depois que ela terminar, passe para a próxima atividade, para o próximo exercício. Na próxima atividade, no exercício 2, a criança vai realizar a lista de palavras. Essa lista, ela vai estar também ajudando na avaliação do desenvolvimento da escrita da criança, da mudança de nível ou não, de acordo com a escrita que ela terá aqui. Lembrando, não diga para a criança que letra é que ela tem que escrever. Põe o F, agora põe o E. Não diga. Fale apenas a palavra completa para a criança, de forma que não seja separando a sílaba. Na questão 2, você vai orientar a criança a fazer uma lista de palavras, que nada mais é como aquela lista na sondagem, quando a professora ligava pelo WhatsApp, para a criança poder escrever espontaneamente, ou seja, da maneira dela, como ela entende que é a escrita. Lembrando que nesse momento é um momento de tranquilidade, então não deixe que a criança se disperse, não insista em fazer ela alterar a resposta porque está certo ou errado. Esse é o momento dela mostrar o que sabe, não é um momento de acertos, é o momento de mostrar o que se aprendeu, para que possamos verificar a escrita dela. Então, o papai e a mamãe, eles vão fazer a leitura da palavra de uma forma completa, sem separar em sílabas. Por exemplo, a primeira palavra, fermento. Não diga fermento. Não fale dessa forma. Fale fermento e repita mais uma vez. Fermento. Peça para que a criança repita a palavra que você acabou de dizer, para verificar se ela entendeu qual é a palavra. Porque às vezes, dependendo de como nós falamos, a criança entende outra coisa. Segunda palavra, depois que ela já terminou a escrita da primeira palavra, certifique-se que já concluiu. Não apresse a criança e também não diga falta letra. Não falta letra, tem letra demais. Não interfira. Deixe que ela escreva. Terminou de escrever? Segunda palavra, açúcar. Repita qual a palavra. A criança vai repetir a palavra e você vai dizer novamente, açúcar. Ela vai escrever. Posso escrever? Pode. Ela escreveu, terminou. Peça para que ela leia a palavra que ela acabou de escrever e aí sim passe para a próxima palavra. E assim por diante. São essas 4 palavras. Fermento, açúcar, trigo, sal. Na questão 3, você vai dar sequência através da quadrinha, que nada mais é que um pequeno verso. Esse pequeno verso, talvez a criança não conheça, mas isso não é problema. Ela vai mostrar a escrita espontânea dela. Lembra que quando fazíamos lá a sondagem, a criança fazia uma escrita de uma frase que a professora falava, que ela nunca ouviu antes e não conhecia? Assim será aqui também nessa atividade. Essa questão 3, ali em cima, na quadrinha, na orientação para a família, a escrita da quadrinha está dizendo que o pato casou com a pata. Na verdade, ele não casou ainda, ele queria casar, tá? O pato queria casar com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha dedos grudados, não podia usar aliança. Então, você vai repetir para a criança, tá? Essa segunda parte várias vezes. A primeira parte já está escrita, ele não precisa copiar essa parte porque ela já está ali. O pato queria casar com a pata, depois perdeu a esperança. Segunda parte, pois tinha os dedos grudados, não podia usar aliança. Essa é a parte que a criança vai escrever. Se a criança perguntar novamente, mas o que eu tenho que escrever? Pois tinha os dedos grudados,
não podia usar aliança. É isso que você vai orientar a criança a escrever ali, sem indicar qual palavra é ou sem separar as sílabas ou palavra. Diga a frase completa, pois tinha os dedos grudados. Segunda frase, não podia usar aliança. Tudo junto. A questão 4, ela também é bem simples. Oriente a criança sem indicar qual é a resposta. Diga para ela, nós vamos fazer uma atividade onde vamos descobrir qual é o animal. Ele vai pintar apenas uma palavra, ou seja, apenas um desses animais é o correto. Então, olha, abana o rabinho quando Dona Joaquina chega, tem 4 patas e late quando vê uma pessoa estranha na fazenda. É a cobra? É o cachorro? É o gato? A criança vai fazer a escolha, tá? Não diga a cobra, cachorro, o gato. Não, cobra, cachorro, gato. A criança faz a escolha. E assim também na outra atividade. A questão 5, a criança ela vai verificar qual é o animal. Ela pode dizer em voz alta o nome desse animal e ela vai ter que escrever apenas a primeira letrinha do nome desse animal. Então, ali já tem um exemplo, né? O papai e a mamãe já tem esse exemplo e a criança vai seguir isso nas outras imagens. Nessa atividade 6, a criança vai verificar uma palavra que já está escrita, cachorro. Tem um animalzinho ali, o nome dele é cachorro. Aponte com o dedinho em cima ali, olha, do nominho do animal para a criança acompanhar. Cachorro. Acompanhou com o dedinho, a criança já vai verificar que a escrita começa da esquerda para a direita e que a criança vai analisar lá embaixo na questão qual dos animais abaixo começa com o mesmo som que a palavra cachorro. Lembre-se, não evidencie o som cachorro, mas sim fale a palavra completa, cachorro. Qual começa parecido? Qual é o mesmo som inicial? É o porco, é o cavalo ou o pato? A criança vai fazer a escolha e vai circular o animal que ela escolher. Não indique a escolha, deixe que a criança escolha de acordo com o entendimento dela. Abaixo, você vai seguir a sequência da atividade. Nessa atividade, a criança ela deverá escolher a placa que tem apenas letras. Peça para ele analisar primeira, segunda, terceira e quarta e fazer o X embaixo daquela que ele achar que é a correta, que tenha apenas letras, mas também sem indicar para a criança. Se de repente ela escolher uma que tenha letras e números, não tem problema, deixa que ela faça a escolha. Terminando essa atividade, nós vamos seguir para o final dessa avaliação de língua portuguesa, que é uma análise que a criança vai fazer de um cartaz. Então, ele vai olhar para o cartaz, o papai, a mamãe ou alguém da família vai ler esse texto para a criança e logo na sequência da leitura do texto vai fazer as perguntas, tá bom? Por exemplo, doação de cães e gatos. Pode acompanhar com o dedinho para ela ver, né? Leia o cartaz e marque a alternativa correta. A mamãe já fez a leitura do cartaz, então agora você vai dizer qual o local da feira de doações de acordo com o cartaz, né? Na cidade, na fazenda, na loja, na praça. Uma alternativa apenas. A criança escolheu a alternativa, circula a letrinha que vem antes da alternativa. A, B, C ou D. Na segunda questão, qual data corresponde à data da feira de doações? É 3 de março, 8 de outubro, 7 de dezembro, 5 de outubro? Analisa o cartaz e verifica onde está a data. Escolheu a data? Então marque a alternativa A, B, C ou D. Aquela que a criança escolher, ela vai circular essa letrinha. Terminou essa atividade, a criança pode no mesmo dia fazer a de matemática ou no dia seguinte.